Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A paz do Senhor, meu querido amigo, professor, alunos da Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa pré-aula de número 3. Texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E o tema dessa aula é um tema muito interessante. O perigo do ensino progressista. E o domingo que será ministrada essa aula, 16 de julho de 2023. Texto áureo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E a verdade prática declara: os ensinamentos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica de classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Onde está? É o contexto do nosso texto áureo. Nosso texto áureo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeiro versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então ele inicia dizendo: você precisa ter ciência, você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, conflituosos, belicosos, tempos onde haverá muito tipo de heresia. Agora, Paulo está falando isso para um público que já estava sofrendo assédio herético de certos líderes. Eu vou citar pelo menos 3 nomes que a Bíblia relata de maus exemplos, de líderes nas mais diferentes vertentes de erros. Irineu, Alexandre e Diótrefes. Irineu e Alexandre, Paulo faz esse apontamento. Pessoas que amaram o presente século, misturaram as coisas e viraram um problema para a igreja. Tempos trabalhosos. No caso do Diótrefes, gravíssimo. É João que combate esse líder que resolveu ser o pastor presidente. Porque tem gente assim, irmão, que quer ser pastor presidente de todo jeito. Aí ele nem se for para abrir a igrejinha dele para ele ser o presidente, mas ele quer ser o presidente. É o Diótrefes, né? São discípulos de Diótrefes. E o pior de tudo é que impedia o próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, que recebeu a revelação, o Apocalipse, de ir para a igreja. Você pode ler isso na epístola dele, na terceira epístola de João. Ele cita nominalmente esse herege. Então esse tipo de líder está cheio desse tipo de gente ainda hoje. Mas a palavra profética aponta para isso mesmo. Ó, se hoje vocês já estão assistindo isso, mas para os últimos tempos sobrevirão coisas ainda piores. Então é um alerta. É como se fosse uma vacina que nós temos que tomar para enfrentarmos o que está por vir. Então ele fala: sabe, porém, isto. Ou seja, as coisas já são muito difíceis agora. A situação não está boa hoje, e não estava mesmo. A igreja cristã, daqueles primeiros momentos, estava sofrendo. Ora, o assédio judaico, a judaização, a tentativa de transformar o novo evangelho em apenas uma seita judaica. Isso você vê Paulo combatendo os judaizantes na Epístola aos Gálatas, por exemplo. A Epístola aos Gálatas ela é escrita com esse propósito, basicamente, combater a judaização. Porque queriam que a igreja fosse apenas uma seitinha do judaísmo. Tem gente ainda que quer hoje isso.
que não aprendeu nada, lê Gálatas e não entende nada. Quer dizer, e quer judaizar a igreja, quer que as pessoas sejam judias. Não, os judeus está tudo certo, eles vão aceitar o Senhor Jesus e vão manter suas características judaicas. E os gentios? Os gentios não tem que se judaizar, não. O gentio está lá as orientações, capítulo 15 de Atos, como que a igreja gentílica deve se comportar. Não somos judeus, somos gentios. Agora a igreja é formada de judeus e gentios. Então essa historinha de querer, nós estamos uns judaizantes porque nós queremos voltar como a igreja do primeiro século. Mas que igreja você está se referindo? Se for da Antioquia na Síria, não tem nada a ver com a igreja da Judéia. A igreja da Judéia é de judeus. Então eles são judeus etnicamente, então eles vão viver como judeus. Não é para deixar o judaísmo dele. Agora, quem não é judeu não é para se converter à religião judaica e viver o judaísmo. Não é isso. Tá? Porque Jesus cumpriu a lei. Toda a lei. Jesus é a nossa circuncisão, ele nos circuncida no coração. Jesus é o nosso Pessá, a nossa Páscoa. Jesus é o nosso descanso, portanto ele é o nosso sabate. Então se você é gentil, é isso. Agora, se você é judeu, nasceu judeu, continue sendo judeu. Não é para deixar de ser judeu. Agora é dura a pessoa que é gentílica e fica com essa história de judaização. Foi uma época muito difícil. E o apóstolo Paulo enfrentou essa gente judaizante. Que mais? Depois vieram os gnósticos. Outro grupo complicado, filósofos. Vinham com aquela cultura greco-romana. Gnosticismo. Foi uma luta o enfrentamento. E você vê, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, nos seus escritos, são sim respostas aos gnósticos. Se a epístola aos Gálatas é uma resposta aos judaizantes, as demais é uma resposta aos gnósticos. Quando, por exemplo, Paulo fala que ninguém pode dizer pelo Espírito do Senhor que Jesus é o Senhor, tem que declarar que Jesus se fez carne, é resposta aos gnósticos. O apóstolo João falando quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, são respostas aos gnósticos. E ele está dizendo aqui, nos últimos tempos a situação ficará pior, mas a situação já era trabalhosa na época dos apóstolos. É isso que é importante fazer esse apontamento. E aí ele usa a expressão aqui, que nos últimos dias, ou últimos dias. O que significa últimos dias ou últimos dias na Bíblia? Ou último dia? Bom, vai depender do contexto. Então, o último dia pode significar o dia do Senhor, mas no sentido da volta dele, ou da vinda dele. Então, você precisa entender qual é o contexto. Em Apocalipse, no capítulo 1, quando João diz que teve uma revelação no dia do Senhor, ali ele está falando do primeiro dia da semana. E dia do Senhor no sentido de ser o dia que Jesus ressuscitou. Então você precisa saber qual é o contexto. Tá? Ali ele está se referindo ao primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana apelidou-se de dia do Senhor, simplesmente porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, nesse sentido que é o dia do Senhor. É o dia que Jesus ressuscitou. Mas o dia do Senhor, no sentido escatológico, ele significa o último dia, porque é o dia que ele vai se manifestar. Então tem a ver com fins. Mas quais são as outras possíveis, não vou dizer interpretações, mas entendimento sobre os últimos dias? Em Joel 2,28 fala do dia do Senhor também. Mas qual seria essa perspectiva? Ele está falando de um momento do cumprimento profético. Então você tem o dia do Senhor numa perspectiva de cumprimento profético. Que acontecerá nos últimos dias. Então, esses últimos dias seria o dia do Pentecoste.
quando foi registrado em Atos 2 o batismo no Espírito Santo e as pessoas então recebendo o poder. Nesse caso, seria então um cumprimento profético, né, o dia do Senhor, ou últimos dias, que acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. E acontecerá nos últimos dias, esses últimos dias então, tem a ver com o cumprimento profético. Segundo, o que diz o comentário judaico sobre os últimos dias? Normalmente, quando ele fala últimos dias, ele está dizendo que está terminando uma dispensação ou a dispensação terrena para o advento da dispensação do Messias. Então, nos comentários judaicos, a ideia tem a ver com o advento do Messias. O fim de uma dispensação, a dispensação terrena, com a chegada do Messias. Ainda os escritos judaicos ensinam que os últimos dias se aplica também ao reino milenar do Messias. Então, na percepção judaica, quando aparece a expressão últimos dias, é um apontamento ao final, então, da atividade terrena, né, do governo humano, dessa dispensação, com o governo da autoridade messiânica. E também outros escritos judaicos entendem que essa expressão, últimos dias, indica a própria era do Messias. Então vamos lá. A tradição judaica aponta os últimos dias como final, os últimos dias seriam os últimos dias da dispensação terrena para o advento messiânico. Também interpreta os últimos dias como sendo o período milenar e também interpreta como sendo o período do próprio Messias governando, seriam os últimos dias. Então são várias possibilidades. E no cristianismo, os últimos dias podem ser interpretados profeticamente como o período da graça. Seria o último período, seria o período do Evangelho. E isso você pode observar elementos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que tem essa ideia dos últimos dias como sendo o período da graça. E os primitivos cristãos, os primeiros cristãos, os cristãos de Atos dos Apóstolos, como que eles percebiam isso? Eles entendiam que era o advento de Cristo, os últimos dias que antecediam a volta de Jesus, que para eles era a parousia, dias anteriores à volta do Senhor nos ares. Então, existem todas essas possibilidades na expressão os últimos dias. Como que eu consigo ler de maneira correta? Eu tenho que respeitar o contexto. Tudo dependerá então do contexto. A hora que você lê a expressão últimos dias, aí você vai entender. Por exemplo, ali em Atos 2, últimos dias é um conceito profético. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito. Então era uma profecia que Pedro inclusive cita, corroborando com o dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o que ele quer dizer com os últimos dias? Aqueles dias que antecedem ao arrebatamento da igreja, a Jesus em recolher os seus eleitos, ou a igreja, os seus escolhidos. Então, em face do exposto, vê-se que essa expressão pode indicar tanto a própria era cristã, vai depender do contexto, como os dias imediatamente anteriores à segunda volta do Senhor. Então, e pode ser sinônimos também, né? Pode ter a ver com as duas situações. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o termo últimos dias está se referindo ao momento da era cristã. O fato é que os cristãos primitivos simplesmente não viam nenhuma longa era da igreja. Eles achavam que Jesus viria para os dias deles. Eles tinham essa percepção.
estavam esperando Jesus para a geração deles, os primeiros cristãos. Eles achavam então, porque Jesus disse, né, quando ele se ascendeu ao céu, no Monte das Oliveiras, os anjos disseram, né, esse Jesus que subiu há de vir como viste subir, né? Então eles tiveram essa impressão que Jesus voltaria em breve. Então é obviamente que os últimos dias para eles eram os dias dele mesmo. Eles estavam achando que era aquele, eles não conseguiam enxergar que era algo para um outro momento. Agora, as heresias da época, elas apontavam o quê? Que o momento que antecedesse a volta de Cristo seria também um momento de heresias, assim como eles estavam sofrendo, né? E aí ele fecha o versículo dizendo, sobrevirão tempos trabalhosos. Então a gente observa aqui que o tempo futuro do verbo, sobrevirão tempos trabalhosos. O autor sagrado descreve sua própria época, de acordo com o ponto de vista do próprio Paulo. Ou seja, algo que para Paulo ainda era futuro. Além disso, porém, há aqui um genuíno elemento profético. A heresia do gnosticismo era suave e insignificante, quando constatada com as heresias futuras que sobreviriam, que realmente trariam profundo impacto na igreja. Então ele está se referindo a um período mais crítico do que na época dele. Então nesse sentido tem esse teor profético. E aí se usa a palavra tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, né? A palavra grega aqui é chapelos. Chapelos significa difícil, árduo, talvez difícil, árduo, dando a entender um período de tensão. Claro que isso é uma inferência, né? Aqueles tempos serão difíceis por causa das condições existentes no seio da igreja, produzidas pela apostasia e heresia. Você vê quantas pessoas hoje perdem a fé por causa da irresponsabilidade de líderes, por causa de heresias, por causa do espírito do capitalismo que quer queira, quer não queira, entrou na igreja, né? Então tem muita coisa, por causa dessas pessoas que, ao invés de pregar o evangelho, só fala mal dos outros, né? Ao invés de levar a palavra de libertação, ele quer ganhar pessoas para o grupo religioso dele. Então essas pessoas não têm interesse no reino de Deus, coisa nenhuma. Eu até duvido, ele faz, na verdade são pessoas que precisam de aprovação, né? Então elas ficam indo atrás de qualquer pessoa para encher a igreja dele, para dizer, porque precisa ser aprovado por homens, né? Coitado. Então, sabe que eu fico preocupado com essa gente, essas pessoas que dividem movimento? Você vê muito isso nas periferias hoje do Brasil. A pessoa vai lá e divide uma igreja, às vezes uma igreja até saudável. Ele vai lá, divide, contando a história dele, que ele quer administrar melhor os recursos da igreja. Normalmente vem sempre a mesma conversa, não, porque as congregações têm que mandar os recursos para a sede, aqui não, aqui nós vamos administrar o nosso próprio recurso, sempre a mesma conversa. Só que vira um problema essa igreja, porque aí fica aquela igreja, ele mesmo e a família dele controlando tudo, e o dia que ele morrer, como é que faz? Como é que fica? Os irmãos que confiaram no homem, né? Aí fica numa situação difícil, né? Porque não são obreiros, é aquela pessoa. Tudo é sobre aquele indivíduo. E o dia que esse indivíduo faltar, como é que vai? Acabou o movimento? Então você vê que são coisas que não tem... parece que é uma grande coisa, mas não sai daquilo. E fica lá aquela igrejinha lá na esquina, né? Mas tudo bem, ainda se pelo menos por causa de acordo com a Bíblia, o problema está resolvido, né? Mas são tempos trabalhosos nesse sentido, porque isso vai minando a fé das pessoas. A pessoa vai numa igreja, depois vai em outra, depois vai em outra, depois vai em outra, depois não vou mais em lugar nenhum. Quer dizer, elas vão perdendo a fé, né? Então são situações difíceis e normalmente a palavra profética que está apontando
para uma época em que o amor esfria. E o que leva o amor a esfriar? Todos esses elementos que eu já linkei. Sabe, essas briguinhas paroquiais, sabe, essas... Você vê hoje, né? Nossa, se você entrar no YouTube, meu Deus do céu, é cada coisa do arco da velha. Heresias, terrível. Tem ali, em vez de quando eu dou uma olhada ali naquele YouTube de cultos, que tem cada... Meu Deus do céu, irmão, tem cada coisa que é pura meninice. Não tem estudo da Bíblia, não tem nada. É só rodopiar e pular e não sei. É coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Você não encontra isso na Bíblia. A Bíblia você encontra ensino bíblico. Pessoas louvando a Deus com os salmos. Agora você vê cada hino, pessoa querendo pegar esses hinos do mundo, essas músicas do mundo e ficar gritando uma única palavra. Essa pessoa, e as pessoas ficam em transe. Isso não é cristianismo, irmão. Isso não é cristianismo. Nós cremos os dons espirituais conforme a Bíblia orienta. Tudo com ordem e decência. Está na Bíblia. Agora, irmão, o que edifica uma pessoa sair rodando que nem um peão, para lá, para cá, e sair rodando? O que edifica isso, irmão? O que é isso? A pessoa ficar rodopiando. Isso aí, irmão, não precisa ter domínio próprio. Sabe? Outro sai marchando. Irmão, hora de escutar a palavra. Não estou dizendo que você não pode ficar de pé, aplaudir, glorificar Deus. Nós não temos método. Nós temos a espontaneidade. Mas a pessoa tem que crescer, né, irmão? Tudo com ordem e decência. Hora de glorificar, glorifica. Tem um momento de acompanhar a leitura da Bíblia. Agora a pessoa começa a cantar o hino, vira uma confusão e a gente rodopiando para lá. Que culto é esse, irmão? Eu não encontro esse culto no Novo Testamento. Eu não encontro. Só se for uma exceção. Exceção é exceção, não é regra. A regra está no Novo Testamento. Como que é o culto no Novo Testamento? É esse culto aí de adoração a Deus. Os irmãos têm liberdade de glorificar, mas tudo com ordem e decência. Não tem bagunça, irmão. Tá? Então, é tempos trabalhosos. Você vê cada coisa hoje, irmão. Cada mensagem que não tem... uma mensagem, acho que é de livros apócrifos. Não é possível. Não tem base bíblica nenhuma. Então, nós temos que estar atento para isso. A introdução dessa lição. Nessa lição, nós veremos que os ensinos progressistas, eles enfraquecem. Mas por que eles enfraquecem a Bíblia? Porque essas pessoas começam a buscar na Bíblia elementos ideológicos políticos para a resolução do problema social. Mas o Evangelho não tem esse perfil. Isso é uma consequência. O Evangelho é a salvação da alma da pessoa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É salvação da alma, a alma salva. Depois, as outras transformações. Eles colocam um outro assunto na frente. E é por isso mesmo que eles acabam, para poder ficar só no campo desse racionalismo ideológico, eles pensam, mas a Bíblia também tem erros, a Bíblia... Aí começa a pôr culpa na Bíblia, só para poder minar a fé da pessoa, para levar a pessoa para um pensamento mais ideológico do que bíblico. Nessa oportunidade, então, nós vamos entender um pouquinho o que seria esse movimento progressista e por que ele é danoso à igreja. Então, o primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. E aí entra por uma coisa chamada deterioração moral. Um dos elementos que traz enfraquecimento à igreja é o problema moral. Então, quando, seja na liderança, seja no dia a dia, quando não há autoridade moral, você enfraquece a instituição. Mas não é só a igreja, né? A maior parte das instituições, sejam civis ou governamentais, você pega os grandes impérios, quando ele teve um problema moral, ele cai. Então veja que a questão da moralidade é muito grave, porque enfraquece a estrutura de uma nação. Isso enfraquece famílias, enfraquece a igreja.
O problema moral destrói a família também. Então o apóstolo Paulo alerta para o comportamento humano tomar cuidado para não ficar associado à degradação moral. E ele fala muito disso, ele fala que são obras da carne, que prejudicam demais. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade. Então você pega, por exemplo, um exemplo aqui, tem outras passagens, mas eu vou rapidamente aqui ler para você na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que é onde está o nosso texto áudio, a partir do verso 2, ele diz assim, porque haverá, bom, primeiro ele vai falar o texto áudio nosso, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele falou assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, quer dizer, hedonistas, narcisistas, eu me amo, né? Quer dizer, pisa em cima dos outros só para os seus desejos serem realizados. Então ele fala assim, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, quer dizer, não tem empatia com ninguém, né? Só pensa em dinheiro. A gente até brinca, né? Se abrir a cabeça do camarada tem um cifrão lá, né? Presunçosos, acho que sabe tudo, olha para você com um olhar superior, acho que pensa que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? É uma fraqueza moral, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Olha aqui a relação. Lembra o que diz o 5º mandamento do Decálogo e o 1º mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os dias da sua vida. Ingrato, a falta de gratidão. É aquele tipo de gente que fala tudo que você faz, você quer ajudar a pessoa, você vai lá ajudar a pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa com necessidade, você pega e vai lá, faz uma cesta básica, compra direitinho, vai com tanto carinho entregar para a pessoa, sabe o que ela fala? Acho que você não fez mais do que sua obrigação. É desse jeito, irmão. Ingratidão total. Você ajuda a pessoa no trabalho, no emprego, seja lá onde for, ele acha que você não fez mais do que a obrigação. Não pensa que ele vai te agradecer, não. Por isso são profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Fica 24 horas na internet falando mal de tudo e de todos. Só sabe falar mal de tudo e de todos. Eu lembro que uma vez a minha filhinha escreveu o nominho dela, tudo feinho, tadinha, ela estava começando a ser alfabetizada. E ela desenhou o nominho dela, eu tirei foto e postei. Escrevi, olha que bonitinho, né? A Lalinha já está escrevendo seu nome e tal. Sabe o que escreveram para mim? É lógico, né? O senhor pode pagar um colégio particular para sua filha, não sei, começou a ser um pau. Não tinha nada a ver, eu só pus uma alegre porque a minha menina estava sendo alfabetizada. Então olha que espírito é esse, irmão, que não consegue se alegrar com os outros, que não se alegra com a alegria dos outros, mas qualquer coisinha já vê o lado. Então são pessoas azedas, amarguradas, estão distantes de Deus. O amor de Deus não está no coração dessa pessoa, não está, irmão. É azeda, caluniador, qualquer coisa que já quer caluniar, sabe? Esse espírito de fofoca. Outro dia eu falei aqui, tem o tal de, vê se tem lógica, olha que contradição. É o espírito maligno, irmão. Olha o nome, Fuxico Gospel. Fuxico, isso é coisa de porco, irmão. Socorro. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Isso que é duro, irmão, porque parece uma pessoa do bem, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Agora, olha o alerta da palavra de Deus aqui, irmão. Destes, afasta-te.
Não deve manter comunhão com essa gente. Afaste, irmão. Deus me livre e me guarde. Porque ele vai contaminar com aquela rudeza, com aquela amargura, sabe? Aquele espírito de maligno mesmo. Então aqui a Bíblia fala, afasta. Nem fique junto, irmão. Eu afasto, irmão. Se eu encontro uma pessoa que só fala mal de tudo e de todos, eu só cumprimento, bom dia, não quero nem conversa. Deus me livre, irmão. Deus me livre. Porque não é normal isso. Então, é a extrema corrupção dos tempos. Então o apóstolo Paulo está falando que nos fins dos tempos ocorreria isso. Esse espírito. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar de investidas heréticas, a Bíblia Sagrada nos adverte a viver em santidade em qualquer época da nossa caminhada. 1.2. A erosão da ortodoxia. Então veja, o primeiro ponto, a deterioração moral, porque nós estamos falando de caráter, então, portanto, de moralidade. Você sabe, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, 9 tem a ver com moralidade. Só o sábado que é cerimônia, né? Agora, os outros 9 têm a ver com moralidade. E elemento moral, ele não pode ser quebrado, irmão. Tá? Não pode. E ser justificado. Não tem jeito. Por exemplo, não assassinarás. Não tem jeito de falar, eu assassinei, mas veja bem. Não tem veja bem. Assassinato é assassinato. Não adulterarás. Não tem, não pode adulterar. Irmão, eu tenho uma fraqueza. Não existe isso. Agora, no caso do sábado, os sacerdotes quebravam o sábado o tempo todo lá no templo e era justificado. Era justificado como? Às vezes por uma cerimônia superior à cerimônia do sábado. No caso, o mais comum é a questão da circuncisão, que eu já falei na última aula, né? Quando uma criança nascia e o 8º dia, que é o dia do menino ser circuncidado, se esse 8º dia caísse no sabate, ele podia ir atrás do sacerdote, o sacerdote ia quebrar o sábado para fazer a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era superior ao sábado. Então, não tem lógica o sábado ser um elemento moral. Não é. Não tem a menor possibilidade. Mas cerimonial. 1.2. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico em um mero registro de experiência religiosa. Desse modo, o fundamento da fé é questionado. A autoridade da Bíblia, portanto, é rejeitada. Portanto, não podemos negociar a verdade. Então, irmão, ortodoxia significa senda o caminho correto. Ortodoxia. Então, nós não podemos abrir mão da verdade absoluta com o pensamento humano. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Os pensamentos que contrapõem isso são humanos. Então, entre pensamentos humanos, pensamentos até interessantes, mas que têm a mácula do pecado original. Óbvio que se deve ficar com a palavra de Deus. Então, a ortodoxia bíblica é a palavra de Deus. Eu não estou falando de tradição de homem, que tem muita coisa que as pessoas pensam que é a palavra de Deus e não tem nada a ver. É tradição humana. Tá? 1.3. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e também com a corrosão da ortodoxia, o progressismo vai querer ensinar um outro estilo de fé. Em outras palavras, eles querem apresentar um novo modelo de fé. Né? Os hereges cativam as pessoas por meio de sedução e engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Eles usam essa expressão, o que o corpo faz não atinge a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. Então a rebeldia, a ausência da genuína conversão, os impede de alcançar
o conhecimento da palavra. Então, o primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo, através da deterioração moral, da erosão da ortodoxia e da corrupção da fé. Então, são esses 3 elementos. 2. As teorias progressistas, ou pelo menos que são classificados como progressistas. 2.1. A desconstrução da Bíblia. Aí entra a teologia liberal. Acho que tem muito a ver com a teologia liberal isso aqui. Por quê? Porque eles não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. Alguns até falam assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, mas não é. Em outras palavras, eles não aceitam todos os textos da Bíblia. Então, eles vão dizer que a Bíblia não é para ser recepcionada como sendo a palavra de Deus, mas apenas como um livro literário relevante que contém uma mensagem divina, mas não a Bíblia toda. Segundo, o que eles chamam de teísmo aberto. Então vamos parar aqui. Primeiro, o segundo tópico diz as teorias progressistas. Ele fala desconstrução da Bíblia. Então, é importante que você saiba que os progressistas eles são contra a inerrância das Escrituras. Isso é uma doutrina nossa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Segundo elemento, a concepção de Deus, que eles apelidaram de teísmo aberto. Mas o que é esse tal de teísmo aberto? Quando que ele começou a ser bastante fomentado? Eu lembro no Brasil, que disse que era pastor da Assembleia de Deus, depois mudou de novo, hoje nem sei mal o que ele é. Ele era um teólogo até muito bem assim visto, né? Ele abriu uma igreja no Nordeste, hoje nem sei mais para onde anda, mas ele dizia o seguinte, e ele ficou impressionado com o maremoto. Lembra que houve um maremoto na Indonésia que invadiu as praias? Era até filme disso. O maremoto que aconteceu, que o mar invadiu todas as ilhas da Indonésia, aquela confusão. Eles tinham dificuldade de explicar isso. Então aí começaram a criar, desenvolver o teísmo aberto. O que seria isso? Para eles, Deus não tem nada a ver com certas situações que ocorrem na Terra. Não tem, em outras palavras, Deus não controla nada. Deus deixa. Nesse sentido, parece muito mesmo com o próprio, a ideia do agnosticismo lá do relógio, né? Que a gente apenas dá corda no relógio, mas o relógio anda por si próprio, né? Então, nessa teologia, Deus é limitado. Então, Deus não sabe do futuro em detalhes, não exerce controle absoluto no universo. Tudo isso que o homem está fazendo é por conta do homem mesmo, não tem nada com isso. Em outras palavras, Deus não intervém na realidade humana. Em outras palavras, eles não gostam do livro de Daniel, né? Porque a profecia de Daniel fala claramente que Deus intervém em reinos, em épocas, em períodos políticos, que Deus é o Deus da intervenção. E eles não creem nisso. Então eles rejeitam a presciência de Deus e acham que tudo é o homem mesmo. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado do Éden. Então, na cabeça deles, não, eles até falam, não, o Deus que eu acredito é um Deus de amor. Se ele soubesse como a minha pecar, ele nem tinha deixado. Olha que fraquezinha, que zona, né? É absurdo, irmão, tá? Não, se Deus soubesse, você vê uma pessoa que sofre, coitado de Deus, não, você acha que Deus ia deixar essas pessoas que sofrem? Acontece que Deus criou o homem e deixou para o homem se governar. Esses rolos que é problema do homem, né? Deus não tem nada com isso, porque Deus não se envolve nisso, não. Eu nem sei, né? Para que orar para Jesus curar, né? Se Deus não se envolve. Então, essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica o quê? A soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente a conclusão lógica, se Deus não é soberano, então não faz nem sentido orar para ele, né? Porque ele nem vai ligar. Na verdade,
esses teólogos, eu sei o que aconteceu com eles. Eles queriam explicar o fenômeno lá do tsunami. Quando deu aquela invasão, aquela gente tudo sofrendo, meu Deus do céu, aquele mar tomou aquelas terras. Aí esses pregadores falaram, sabe o que acontece? Isso aí é desequilíbrio ecológico, o homem mesmo que fez. Então, Deus não tem nada com isso, Deus não intervém em nada, Deus não cuida, foi isso que eles falaram. Mas os missionários que estavam na Indonésia, missionários cristãos, enviaram para o Ocidente algo muito interessante. Eles escreveram assim: o tsunami e a operação de Deus. Foi graças ao tsunami que muitas regiões da Indonésia que eram fechadas ao evangelho se abriram. Exatamente porque precisavam de ajuda depois do tsunami. Aí entrou Bíblia, entrou remédio, entrou missionário, entrou tudo. Exatamente naquelas áreas que não entravam, porque eram proibido o evangelho. Então não é um mistério isso? Então tudo tem um propósito. E Deus opera de muitas maneiras. É verdade que nós sabemos a responsabilidade humana. Se o ser humano prejudica a natureza, isso vai ter uma responsabilidade. Mas, através de todas essas situações, nós podemos ver também o atuar de Deus. Não achar que Deus não protege, que Deus não simplesmente abandonou a humanidade. Isso aí é uma invencionice. E, finalmente, aqui, né, dentro dessas teologias, nós já vimos a teologia que prega que a Bíblia tem erros, por isso é contra a inerrância da Bíblia, que prega que Deus não se preocupa com o ser humano. Deus existe, só que está lá longe e você que fica sozinho. Se vira aí, irmão. Isso é completamente contrário. Eu creio em um Deus que intervém na minha história. Eu estou hoje dando aula para você, por quê? Porque os irmãos, inclusive você, possivelmente orou por mim. Quando eu estava no vale da sombra da morte, você orou por mim. E se eu estou aqui hoje dando aula, porque Deus interviu na minha história, graças à sua oração. Como que uma pessoa falar uma bobagem dessa agora, dizendo que Deus não tem nada com isso? Isso aí desmotiva as pessoas até a orar, né? E 2.3. Essa teologia da demitologização, que vem de mito, né? Você demitologizar, né? Tirar o mito. O que acontece com isso? Isso aqui foi um teólogo, né? O Rudolf Bultmann, famoso no meio dos acadêmicos liberais. Em 1958, ele fez uma proposta de tirar todos os mitos da Bíblia, que ele interpretou por mito. Só que aqui também nós temos que ser intelectualmente honestos. Nós precisamos entender o que é um mito. Tá? Não é você pensar assim, Pereira, não é isso que eu estou falando, né, irmão? Tem a dor, né? Fala mito, você já pensa que é na sereia. Não é isso. É que isso aí ficou como mitológico, né? Mas o mito que ele está se referindo é uma outra coisa. Para a percepção da ciência, do estudo, da historicidade, o mito é algo que de fato existiu e que por isso está ali latente. Por exemplo, eles usam a expressão assim, o mito do eterno retorno. Isso é muito comum na vida do povo judeu. Ficou 2000 anos longe da casa, né? O povo judeu. Então havia no coração dele o desejo de voltar para Sião. Então o mito, no sentido de algo que inspira eles. Então precisa tomar cuidado que nem sempre a palavra mito significa uma coisa sem nenhuma validade, não é isso. Mas por outro lado, o mito pode significar, e principalmente para nós, o quê? O sem pé sem caminhar, o Saci Pererê é um mito. Mas deve ter existido alguma coisa para chegar-se à invenção do Saci Pererê. Essa é a questão. Então, quando você fala em mito, por exemplo, quando você fala assim, o mito da sereia, mas os marinheiros confundiam os golfinhos, acho que com aquela insolação, tanta coisa, como sereias. Então se criou um mito de algo real. Agora, o problema é explicar isso.
E o Rudolf Bultmann, ele vai trabalhar essa, olha, ele fala assim, ó, tem coisas que com o tempo virou aquilo, mas não é bem daquele jeito, quer dizer, mas está errado isso. Esse tipo de aplicação de elementos mitológicos não dá para fazer na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ele pegou essa ideia de mito e tentou trazer para a Bíblia para ver o que era. Aí começou o mito de Adão e Eva. Não, Adão e Eva são personagens reais. Para a maior parte da sociedade é mito hoje, porque é dessa escola aqui do Rudolf Bultmann. Na década de 50, teologia liberal, escola alemã, aí começou a desconstruir. Que é isso? Vai acreditar em Adão e Eva? Adão, o primeiro homem, a Eva, isso aí não existe, isso aí é um mito. Hoje já se sabe, né, que a humanidade vem de um ancestral único mesmo. Então, se eles tudo bem, não querem acreditar em Adão e Eva, não interessa, mas hoje já... Então, nós temos, por exemplo, o mito da criação. Isso é mito da criação, mas hoje já se sabe, devido ao DNA, que cada espécie é uma espécie. E lá na criação fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Então, tá vendo? Então, ele tenta... Aí vai para o Novo Testamento. Tá? Não satisfeito com as questões do Antigo Testamento, foi para o Novo. Chegou no Novo, os milagres de Jesus, ele começou a achar que era um mito também. Aí, daqui a pouco, tudo é mito. Aí, a racionalização da leitura da Bíblia gerou filhotinhos, né? Geraram filhotinhos. Ou a Bíblia gerou filhotinhos. De que maneira? Por exemplo, o secularismo. O secularismo é um filhotinho dessa racionalidade protestante. Eles começam com a racionalização para destruir o universo místico católico da Idade Média. Havia essa necessidade mesmo, porque no universo católico você tinha bruxa voando com vassoura para baixo e para cima, você tinha demônio com chifre, com tanta coisa. Então acaba com isso, protestantismo racional. Isso aí não existe, vamos ficar o que diz a Bíblia. E vai se aprofundar na Bíblia. Mas a sociedade é materialista. Aí chega uma hora e fala que uma coisa, essa Bíblia acho que tem mito. Isso aqui acho que é tudo mitológico. Só que eu repito, não é um mito que você pensa que seja. Né? Não é esse mito aí do Saci Pererê, não é isso aí não, da mula sem cabeça. Isso aí é folclore, é uma outra coisa. Você está falando de uma ideia mitológica. Por que eu estou dizendo isso? Eu escrevi um livro chamado Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. E esse livro, que foi o meu trabalho de mestrado na Universidade de Mackenzie, eu falo sobre essa questão do mito. O que seria a ideia nessa perspectiva acadêmica? Que não é a mesma coisa que muitos estão pensando por aí. Mas, independentemente disso, a Bíblia é a palavra de Deus, não tem história inventada ali. Ali são fatos, tudo que está na Bíblia são fatos, muitos arqueologicamente comprovados, outros não foram comprovados. A maioria foi comprovado de lugares, datas, cidades, nomes, quase tudo foi comprovado. Hoje em Israel você tem duas escolas arqueológicas. Você tem a escola de Tel Aviv, que é uma escola negacionista, que ela nega toda a descoberta da Bíblia. Tudo que você descobrir da Bíblia, ela vai tentar dar uma outra explicação. Mas isso não é ruim, porque nessa tentativa, eles acabam reafirmando histórias bíblicas. E você tem a escola arqueológica da Universidade Hebraica de Jerusalém. Essa não, essa consegue pegar as descobertas bíblicas e explicar que é uma descoberta bíblica. Então, hoje em Israel, você tem essas duas universidades. Os dois maiores arqueólogos de Tel Aviv, o Feinstein, um deles, né? Ele escreveu uma obra chamada A Bíblia Desenterrada, que é toda uma tentativa secular de explicar a Bíblia. Escreveu a Bíblia Desenterrada. Então, eu cito esses livros, essas obras, no meu livro, Jerusalém no Imaginário Religioso. E ali eu explico essa ideia do que eles percebem como mito. É um pouco diferente do que seria mito aqui no Brasil. Né?
Então, o que o Rudolf Bultmann vai fazer? Ele vai fazer esse seguinte apontamento: esse negócio de céu, esse negócio de inferno, esses são mitos. Aí não entrou na Bíblia também, mas não é uma coisa, esse negócio de demônio, possessão demoníaca, isso é tudo mito. Então ele vai, e isso aí vai trazer mais secularismo, né? As pessoas aí que vão perder a fé de vez, né? Porque vão olhar a Bíblia apenas como mais um livro. E terceiro, refutando o ensino progressista. Primeiro, nós reafirmamos a autoridade bíblica. Desde do concílio, não é concílio, né? Desde a Convenção de Genebra e depois na de Chicago, foi declarado no mundo da fé protestante e evangélica que nós cremos na Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Desde Lausanne, desde a reunião de Lausanne na Suíça, né? E depois, em 79, se eu não me engano, em Chicago, os evangélicos tomaram a sua posição. Nós cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus. As Assembleias de Deus, desde 1914, com o primeiro presidente da Assembleia de Deus declarando que essas Assembleias de Deus, essas Assembleias, igrejas evangélicas, declaram e acreditam na inerrância da palavra de Deus. Mas eu vi alguma contradição. Às vezes é uma tradução que padeceu de uma melhor tradução, e cada língua pode gerar alguma diferença. Por isso que o estudioso tem que olhar várias versões, em vários momentos, para entender o contexto. Mas não tem, você vê o que às vezes é uma falha humana, mas não a palavra de Deus em si. Então nós cremos na inerrância da Bíblia. E essa é a base também do que Lutero propôs em 31 de outubro de 1917, que é a ideia de só a Bíblia. É por isso mesmo que eles querem atacar a Bíblia, porque a gente faz só a Bíblia que nós aceitamos ele. Então vamos atacar a Bíblia, né? Porque aí é uma tentativa de destruir a fé. 3.2, ensinando as doutrinas bíblicas. Então Jesus, ele deixou a grande comissão para ensinar, discipular. A Bíblia diz assim em Oséias 6:3, né? O profeta Oséias, ele fala algo que me chama muita atenção, porque ele fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmão. Olha que coisa triste, né? Então, portanto, vocês não quiseram o conhecimento. Aliás, então está aqui, o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu falei 3, né? Não. Oséias 4:6 diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E ainda, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Isso é o profeta Oséias. Agora olha, já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele fala aqui no 2 Pedro 3:18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que ensinar as pessoas. Nós temos que ir, por isso que nós incentivamos a escola bíblica dominical. Olha, irmão, os irmãos sabem disso, eu gravo essa aula, toda semana a gente prepara, grava para os irmãos. Eu me sinto abençoado em fazer isso. Eu não tenho nada, não sou incentivado por causa de monetização, nada dessas coisas. Eu mesmo que sempre gravei, sempre pus diante dos irmãos, porque a gente quer ajudar os irmãos, porque eu acredito na educação. Como vereador, muitas vezes lá na Câmara, eu usava a tribuna e falava: a educação é o mais poderoso instrumento de inserção social.
Você quer se inserir socialmente na vida, crescer, seja na igreja, seja onde quiser, se prepare, se qualifique, estude, né? Se prepare, irmão. Agora, irmão, a gente faz isso tudo, para mim é uma bênção. Um dia o irmão fala assim para mim: ô irmão Beto, você sabe, eu fico admirado, o irmão vai dar aula no domingo de manhã, depois vai lá na terça-feira dar aula, prepara, eu preparo tudo, irmão. O culto de terça-feira eu preparo em slide, eu deixo tudo preparadinho. Eu tenho prazer em fazer isso. Não precisaria fazer, mas eu faço porque eu gosto. Eu tenho prazer, eu me sinto abençoado. Então eu tenho um prazer. O irmão falou assim para mim: eu não entendo, irmão, eu chego no sábado à noite, eu fico naquela aflição, eu falo: meu Deus, eu tenho que dar aula amanhã às 9 horas, meu. Eu fiquei olhando para ele e falei: irmão, entrega a sua classe da escola dominical. Não pode ser assim. Você tem que ter prazer, irmão. Alegria, que bênção, porque eu me sinto abençoado. Para mim, a maior alegria é acordar cedo. E olha que eu acordo bem cedo mesmo no domingo, porque primeiro eu vou tomar café da manhã com os alunos, lá onde eu congrego, em Vila Padre Anchieta. Depois, às 9, eu venho para a igreja central. E eu faço isso com a maior alegria, irmão. Não tem embaraço. Então você tem que ter, por quê? Porque é uma coisa que a gente eu me sinto mais abençoado do que as pessoas que me ouvem. Eu me sinto abençoado. Agora, como que a pessoa tem essa visão? Que não tem esse sentimento? Olha, irmão, é educação, é o ensinamento da doutrina bíblica que vai mudar, que as pessoas vão mudar de comportamento. É ter conhecimento. Muita gente age errado por falta de conhecimento, irmão. Mas a hora que ela escuta aquela palavra, desce no coração, ela muda. Então, nós temos que ensinar a doutrina da Bíblia. Ensinar a Bíblia para o povo, irmão. Então, você aí que é professor, você que é dirigente de congregação, você ensina a Bíblia, tenha prazer nas coisas de Deus. E 3.3, aí tem a questão da moralidade também. Mas a ideia aqui é a santificação. A Bíblia é clara dizendo que Deus é santo e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então você tem o processo de santificação. Quando você aceita o Senhor Jesus, quando você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é declarado santo. Então você já é santo. Mas aí a sua caminhada cristã, orando, lendo a Bíblia, cultuando, vivendo as boas obras no Senhor, é um processo contínuo de santificação. Então essa é uma lição muito linda. E para nós encerrarmos, olha só, as Escrituras, a Bíblia adverte que a conduta humana nos últimos dias será repulsiva, ela será anticristã. É o mundo, né? O mundo, irmão, é terrível. O mundo enquadrou nós. Nós somos hoje quadrados, fundamentalistas, xenófobo não, homofóbico. Meu Deus do céu. Tudo quanto é coisa jogaram um rótulo nos cristãos piedosos, nos cristãos bíblicos. Eles estão equivocados. Nós, cristãos bíblicos, nós não somos contra pessoas. Pelo contrário, nós gostamos de pessoas. Nós convidamos as pessoas a ir para a igreja para aceitar Jesus como seu Salvador, para viver uma vida alegre, santa, uma família abençoada. Então eles estão equivocados. Eu não sou contra pessoas. Eu sou contra as práticas que a Bíblia condena. E a Bíblia condena várias práticas. A Bíblia condena a mentira, a Bíblia condena o engano, a Bíblia condena a infidelidade conjugal, a prática da infidelidade conjugal, a impureza sexual, a Bíblia condena também a prática homoafetiva, a Bíblia condena. Então são várias práticas que a Bíblia condena, mas não as pessoas. A Bíblia não condena as pessoas. As pessoas são convidadas a mudarem de vida na pessoa de Jesus, confessando o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas a Bíblia me ensina também a amar a todas as pessoas, a jamais julgar os outros, a jamais condenar os outros, mas ficar naquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta. Então, a heresia progressista, ela critica a Bíblia, promove o enfraquecimento à doutrina bíblica, instiga a frouxidão moral e tenta afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. Mas a postura da igreja tem que ser de firmeza na verdade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercidos pelo poder de Deus. Quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de amor de Deus, cheias de alegria e gozo do Espírito Santo, irmão, mais firmeza moral nós vamos ter.
A vontade de Deus é que você seja luz do mundo e sal da terra. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor.